Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal do Padre Jailson. Deus abençoe. Hoje vamos aqui fazer uma reflexão sobre o Pentecostes. O Pentecostes, ele se dá 50 dias após a Páscoa, onde ali os judeus comemoravam sempre a festa de Pentecostes. Se preparava ali grandes festejos para fazer esse dia acontecer. Para a caminhada dos discípulos de Jesus, onde Jesus foi morto e crucificado, depois ressuscitou no terceiro dia, esse contexto se torna diferentemente dos judeus, mas ainda os discípulos seguem o rito do judaísmo, segue toda aquela costume da Tora, ou seja, o Antigo Testamento, etc. E Jesus tinha prometido aos discípulos que ele apareceria e que ele voltaria para o Pai, mas que ele mandaria o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, o Consolador, a sabedoria, ou seja, o divino, para consolar, para dar ali testemunho, para dar toda aquela vontade dos discípulos e seguir a missão, dar continuidade que Jesus deu aqui na terra. E chegando assim o dia de Pentecostes, os discípulos já estavam com seus grandes povo e reuniu-se ali num quarto, ou seja, numa casa. Diz ali, Atos dos Apóstolos, fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um ruído, ou seja, um sopro impetuoso do céu e se apossou naquele lugar. Possou em cada um que estava ali, entanto que todos falavam a mesma língua, ou seja, o relato do Atos dos Apóstolos diz assim, que o fogo do Espírito Santo desceu sobre eles e todos oraram na língua do Espírito Santo. Nesse contexto existe um debate teológico muito grande ainda hoje, dizendo que aquela fala, ou seja, aquela descida do Espírito Santo foi o dom do Espírito Santo. Todo mundo falava na mesma língua e entendia-se na mesma língua. Diz que no momento que eles desceram, ou seja, o Espírito Santo, eles sentiram, todos ficaram alegres da sua presença do Espírito Santo, e existia ali várias nacionalidades, vários povos que estavam ali, porque era uma escolha de outro discípulo para complementar-se a falta de Judas Iscariote. Você lembra que o Judas traiu Jesus, então ele se matou, ou seja, ele fez aquela atitude dele que ele fez, pegou a corda, ele se pendurou-se no pau e morreu. Então a carreira dos discípulos ficaram faltando um, que era 12. Então foi preciso nesse dia escolher um. Imediatamente escolheram, estava todo mundo ali reunido para isso e clamaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu. Diz que ali houve um grande rebuliço, o vento ali agitou aquele povo, tanto que fora da casa existia povo também ali, e muita gente dizia assim, eles estão embriagados, eles estão falando em outra língua, estão confusos, estão gritando, estão pulando, enfim. Mas eu quero dizer aqui, meu irmão, porque isso se dá também na igreja primitiva, que foi a igreja primitiva deles, dos apóstolos. Mas se dá também na igreja moderna, ou seja, na igreja agora. O que foi que aconteceu? Aconteceu que esse movimento do Espírito Santo na igreja, existia a renovação, ou seja, grandes grupos. A própria Igreja Católica Romana teve uma experiência com o Espírito Santo. Por isso que se diz a renovação carismática católica. Você já ouviu falar? Eu tive a participação da renovação carismática católica nos anos de 99, pela comunidade Shalom, primeiro pela renovação carismática e depois pelo Shalom. Mas ali eu tive também uma experiência, no momento do grupo de oração, senti algo dentro de mim, esse Espírito Santo que me fez provocar, me fez a sentir emoções. Mas como aconteceu na Igreja Romana? Se nos anos 1966, nos Estados Unidos, aconteceu que esse movimento aconteceu dentro da Igreja Protestante, na a Igreja Luterana não, foi na Igreja Presbiteriana, onde nos Estados Unidos existia já grupos fazendo grupo de oração, ou seja, crentes
protestantes fazendo grupo de oração. E nesse tempo, em 1960 e pouco, foi convidado um seminarista romano, soube que existia um movimento, alguma coisa estava despertando na igreja, nessa igreja protestante nos Estados Unidos. E esse seminarista era até um seminário da igreja, na igreja metodista, foi na igreja, se não me engano, foi na igreja presbiteriana. E o seminarista romano foi lá contar essa experiência, e ele teve essa experiência, ou seja, teve o batismo do Espírito Santo, teve o dom do Espírito Santo, orou em língua, etc, etc. E ele trouxe essa experiência para a própria igreja romana. E dali foi se espalhando na igreja romana. O que sucedeu? Que hoje nós temos um movimento da renovação carismática, que é uma discussão teológica até exagerada, radicalmente, que alguma laia da igreja critica a renovação carismática, mas que o Papa em si, o Papa João Paulo II, pegou para si e disse que era a ação do Espírito Santo. Até o Papa, alguns vídeos que o Papa João Paulo II, o santo, não é mais beato, é o Santo Padre, Santo João Paulo II, foi para uma reunião também dentro da igreja romana, sentia a presença do Espírito Santo, diz algumas pessoas que ele também orou em línguas estranhas. Porque eu quero chegar até o ponto que o dia de Pentecostes foi um nascimento na igreja e renovou a igreja moderna de hoje. Então, a igreja romana católica, ela ganhou muito através desses grupos. Então, as paróquias começou, aqui no Brasil, na verdade, começou por um padre e se tornou-se por outro padre, que foi o padre Jonas da Bíblia, padre Jonas da Bíblia, que começou a também fazer esse movimento de pregação, pegava um violão, tocava, louvava, glorificava a Deus e dava essa expressão que parece que existia uma igreja protestante dentro da igreja romana, mas não, foi tirado do discernimento que era necessário. Então foi se espalhando, pessoas pregando o dom da palavra, entendeu? Porque a igreja antigamente era muito fechada, porque só os padres poderiam pregar, mas aí começou os leigos pregar. Começou a formar um grupo de oração nas capelas, nas paróquias, e dizer, olha, receba o Espírito Santo, olha, dom de língua, dom da profecia, dom da pregação, dom de cura, dom de libertação. E assim a igreja foi surgindo e aprovou. Tanto que foi se espalhando, chegando na Europa, depois no Brasil. E hoje em dia, esse movimento não é só da igreja romana, é dos pentecostais, que até mesmo vem da igreja protestante para a igreja romana, esse movimento do Espírito Santo, que se tornou na renovação carismática católica romana. Então, eu diria para você que o Pentecoste, ele surgiu, segundo o Atos dos Apóstolos capítulo 2, ali na igreja primitiva, e ele, cada tempo, ele se renova a igreja. Se renovar na igreja faz com que o povo permaneça na igreja. Existe muita crítica sobre a renovação carismática. Hoje a renovação carismática, ela é um movimento, se tornou um movimento abrangente, um movimento muito grande da igreja romana católica. Então, eu diria para você que é um movimento que não acaba. Tem suas contradições, tem povo dentro da igreja romana, pastorais que não gostam da renovação carismática, mas é um surgimento que os bispos, os padres acolheram. Então esse é o momento que eu deixo aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e faça também o seu comentário para que esse canal seja também abençoado e levar a mensagem de Deus às pessoas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Bye bye.